Bom dia. Não estou ouvindo, bom dia. É muito bom a gente estar aqui, mais uma manhã, reunidos. E eu não sei você aí na sua casa, mas aqui a gente tem experimentado uma presença gloriosa do Espírito Santo, manifesta desse Deus Todo-Poderoso, e tem sido uma bênção. Enquanto adoramos, Deus se manifesta no meio do povo dele. Isso é fantástico. Você que está nos visitando, você é muito bem-vindo. Você que é da família IBAN, você pode dar um grito bem forte aí na tua casa. Aê! É muito bom a gente estar junto. Você que está nos visitando mais uma vez, seja bem-vindo. Meu nome é Ariel, eu sou pastor da igreja. E eu quero que você se sinta abraçado aí por nós, mesmo à distância, mas que você se sinta abraçado. Pessoal, estamos ainda no culto online, estamos passando por todas essas questões da pandemia, as lutas contra o Covid, e eu quero dizer para você, tenha ânimo. Tenha ânimo. Jesus, ele falou que nós passaríamos por tempos difíceis aqui na terra, mas ele falou, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então você pode ter bom ânimo também. Você pode passar por essas lutas, essas circunstâncias, esses sofrimentos aqui da terra, com o ânimo de Cristo em você. Então tenha bom ânimo, tá bom? Mantenha-se sempre alerta aí às nossas redes sociais. Que bom, que bom. Todos nós já passamos ou já fomos de alguma forma ofendido por alguém. Você já foi ofendido por alguém aí? Alguém já te ofendeu de alguma forma? Falou alguma coisa que você não gostaria de ouvir? Fez alguma coisa que você não gostaria que fizesse? Para os homens, talvez, a ofensa que foi feita contra você foi no trânsito. Já aconteceu isso? De alguém fazer alguma coisa, você fica irado no trânsito, alguma coisa que te ofende, ofende a sua masculinidade, ofende o seu pensamento de grande piloto. O homem tem um pensamento que ele se acha um grande piloto, né? Então ele não aguenta ver o erro de alguém. Mas há algum tempo atrás eu lembro, eu olhando assim, eu falo, nossa, eu fico nervoso com o erro das pessoas no trânsito, mas quantas vezes eu erro no trânsito? Entendeu? E eu fico pensando, a pessoa deve pensar o mesmo de mim. A gente tem essa síndrome de pensar que nós somos os melhores pilotos da face da terra. Pode ter certeza que a sua esposa deve estar aí do seu lado, cutucando você, falando assim, é verdade. Né? Mas, então, todos nós somos ofendidos por alguém. Agora, o mais interessante é que a maior parte de nós sabemos lidar com as ofensas de terceiros, né? Daquelas pessoas que estão longe de nós, aquelas pessoas que nós não conhecemos, não temos intimidade, nós sabemos lidar com a ofensa dessas pessoas, é ou não é? É mais fácil de lidar. Mas a maior parte de nós não sabemos lidar muito bem com as ofensas das pessoas que são mais próximas de nós. Aqueles que a gente tem intimidade, aqueles que a gente ama, seja um marido, uma esposa, seja um filho, um pai, uma mãe, ou tios, primos. Existem ofensas que essas pessoas que estão próximas de nós, amigos queridos, quando eles cometem contra nós não sabemos lidar muito bem com isso. Agora eu vou te dizer uma coisa, é muito importante nós sabermos lidar com isso. Sabemos lidar com essas ofensas, com essas frustrações que nós passamos no dia a dia, porque depende dela muito a nossa vivência nessa terra. Nós vivemos em paz, nós vivemos e experimentamos a vida que Deus tem para nós. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, se você não sabe lidar, ou se você até hoje na sua vida não soube lidar com as ofensas que aconteceu durante toda a sua história com você, hoje no presente, você não está vivendo o que Deus tem para você. Você não está vivendo primeiro a vida de alegria, de paz, a vida abundante que Deus ele tem reservado para a sua vida. Você tem que aprender a lidar com as coisas do passado, do presente e as coisas que acontecerão no futuro. Essas ofensas, todos nós somos ofendidos. Isso daí é uma coisa que você pode falar aí na sua casa, se você quiser, você pode repetir, quem está aqui, minha equipe que está aqui, pode repetir. Todos nós somos ofendidos. É isso aí. Agora fala assim, eu sou ofendido.
Bom, é importante você entender isso, é importante você memorizar isso. Saber que você não é uma vítima no meio do mundo de ofensas que acontece com nós. Então, saiba disso, lembra disso. Talvez nesse exato momento, você está passando por algumas situações na sua casa. Talvez nesse exato momento, você está assistindo a mensagem num quarto e o seu cônjuge está no outro. Ou talvez você teve uma discórdia, um desentendimento e os seus filhos não estão assistindo e não estão presentes com você nesse momento. Por quê? Por causa das ofensas, por causa das situações que surgem no nosso lar. E nós temos que aprender a lidar com isso. Então eu quero que você leia um texto comigo, que está lá em Gênesis 50, 20. Você pode estar aí na sua casa, você pode acessar. Se você não tem nada para acessar, está nos visitando, ouça a palavra que eu vou ler aqui. Diz o seguinte, Gênesis 50, 20. Fala assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Tá, aqui nós estamos, esse texto aqui é José, o José do Egito. Talvez se você não conhece muito bem a história de José, José, ele era um irmão de 12, tá? Ele era um de 12, ele era o antepenúltimo. E ele era muito querido pelo pai. Ele era mais querido pelo pai do que os outros. Os últimos 2 filhos eram muito queridos pelo pai. Daí que acontece? Esse filho, por ser tão querido, foi surgindo um ódio no coração dos outros irmãos por causa disso. Então, ao longo da história, ao longo do tempo, os irmãos foram odiando cada vez mais José. Ao ponto que eles pegaram José e venderam como escravo, colocaram ele num buraco, num poço que estava vazio, e venderam ele como escravo sem o pai saber, e depois simularam a morte dele. Chegaram para o pai e disseram: olha, um animal grande e feroz deve ter devorado o nosso irmão. E o pai ficou mal, e José foi vendido como escravo. Agora, a gente está falando aqui de algo que ele sofreu nas mãos dos seus irmãos, as injustiças que ele sofreu na mão dos seus irmãos e do seu patrão futuro. É interessante porque as mágoas, elas surgem com as muitas injustiças que nós vemos que são cometidas contra nós. É aí que surgem as mágoas. E José, na história dele, dos 17 anos até os 30 anos de idade, foram 13 anos de injustiça que ele passou. Talvez você está passando alguns anos aí difíceis, mas você sabe o que é 13 anos de injustiça? 13 anos como escravo, 13 anos sofrendo todo tipo de abuso que você pode imaginar. Por quê? Porque agora você não é dono da sua vida. Porque agora você não pode escolher o horário de dormir, o horário de acordar, o que você quer fazer ou não. Porque você pertence a um Senhor e esse Senhor tem total domínio da tua vida. Você já parou para imaginar os açoites, os maltratos que esse homem passou durante 13 anos por causa daqueles que ele mais amava? Seus irmãos? Então essa é a situação dele, 13 anos, dos 17 anos, imagina 17 anos de idade, um garoto, aos 30 anos, sofrendo grandes crises, um grande vendaval das crises mais assustadoras. Ele foi jogado num buraco escuro, foi vendido como escravo, depois foi acusado injustamente e foi lançado na prisão e passou alguns anos na prisão. Quem aqui gostaria de passar alguns anos na prisão injustamente? Talvez essa mensagem chegue para alguém que está preso injustamente. E às vezes a gente olha para essas coisas e isso é o que vem e causa mágoas no nosso coração. O tema de hoje, que eu quero tratar hoje com você, é a respeito das mágoas, daquilo que fica depois que as ofensas acontecem. E que se nós não lidarmos bem com as ofensas, com aquilo que acontece contra nós, com as injustiças que nós vemos que acontecem na nossa vida, se nós não lidarmos bem com aquilo, o que permanece na nossa vida é mágoa. Agora a mágoa, ela acaba com a gente. A mágoa, ela se transforma em amargura no nosso coração. Olha só,
por exemplo, a vida de Davi. Davi, ele está sendo perseguido pelos inimigos. Davi, muitas injustiças estão acontecendo na vida do rei Davi. E olha o que o rei Davi fala: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Eu estou lendo na NVI, mas a RA, ela vai traduzir essa tristeza com amargura. Os meus olhos se consomem de amargura, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que ele está passando aqui? Como eu disse na mensagem domingo passado, eu falei a respeito de como Davi era um grande homem de Deus, mas mesmo assim ele chorava diante das grandes dificuldades. E aqui é mais uma vez que ele está lamentando. Gente, quando a gente passa por angústia, quando a nossa alma não está bem, o nosso corpo sente. Quando a nossa alma, as nossas emoções não estão bem, quando a gente não sabe lidar com os sentimentos da ofensa de alguém, das injustiças cometidas a nós, quando nós não sabemos lidar com isso, o nosso corpo sente e nós muitas vezes ficamos doentes. E Davi está num estado aqui, onde ele está dizendo: eu choro tanto que o meu leito durante a noite fica encharcado. Hoje, provavelmente alguém ia chamar isso daqui de uma depressão. O cara estava vivendo uma profunda amargura, o coração dele estava cheio de mágoas, amargura, por quê? Por causa das grandes injustiças que estavam acontecendo ao redor dele. Agora imagina só, nós já normalmente ficamos injuriados quando nós vemos uma injustiça acontecendo com um terceiro. Você fica ou não fica? Hã? Por isso que a gente ama aqueles filmes que acontece uma injustiça com um terceiro, mas depois chega alguém, e essa pessoa liberta esse cara. Nossa, daí a gente vibra no filme, porque a gente ama ver a injustiça sendo punida. Agora, quando isso acontece, se nós ficamos injuriados, se nós ficamos nervosos, se nós ficamos incomodados com a injustiça acontecendo com alguém, imagina como que não é quando a injustiça acontece conosco. Talvez você está passando por uma situação que você está aí no leito de hospital por causa de Covid, por causa de seja lá o que for. Você está pensando: eu não merecia isso. Sou um cara trabalhador, sou uma mulher trabalhadora. É ou não é? Quando a injustiça, as coisas que trazem dor para a nossa vida começam a acontecer conosco, a gente começa a pensar essas coisas: por que comigo? Existe até uma frase aí que o pessoal fala que vaso ruim não morre, né? Não quebra. Porque parece que as coisas ruins acontecem com o pessoal do bem. E a gente começa a pensar que isso daí é uma verdade. Por quê? Por que isso não aconteceu com fulano? Por que isso não aconteceu com aquele bandido, com aquele cara lá que faz tudo errado, que rouba as pessoas? Para aquele cara que é mentiroso. Mas vai acontecer comigo? Talvez você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, e você está pensando: por que aconteceu comigo isso no passado? Por que está acontecendo isso no presente comigo? Eu busco a Deus. E às vezes nesse momento é até difícil para a gente lembrar que nós somos filhos amados de Deus, que Ele se importa com a gente. A gente começa a questionar e falar: cara, isso daqui é injusto. E às vezes a gente vai criando essas mágoas contra os ofensores da nossa vida. A gente fica remoendo essas mágoas no nosso coração. Mas não só isso, a gente começa também a criar mágoas contra Deus. Porque a nossa grande pergunta, a nossa grande questão é: por que comigo? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E olha só o que Hebreus ele vai falar para a gente. Ele vai falar assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e contaminação e contamine muitos. O que acontece aqui, o autor de Hebreus ele está dando uma exortação.
Ele está dando uma ordem. Primeiro, esforcem-se para viver em paz. Para a gente viver em paz, gente, presta atenção. A mágoa, ela faz com que a gente não viva em paz. Porque aconteceu a ofensa e a gente permanece, a gente escolhe abraçar aquilo lá e permanecer com aquilo todos os dias da nossa vida do nosso lado. Em vez de deixar essa ofensa ir embora, a gente escolhe abraçar ela e permanecer com ela todos os dias da nossa vida. Então não tem como eu viver em paz com aquela pessoa que me ofendeu, porque toda vez que eu olho para a pessoa que me ofendeu, eu estou agarrado com aquela ofensa, eu lembro daquela ofensa. E muitas vezes é ofensa que a outra pessoa nem sabe que cometeu, mas porque a falta de comunicação faz isso. E por isso que o autor ele fala assim, esforcem-se, ele está dando essa ordem, vocês precisam se esforçar para viver em paz. Viver em paz, então preste atenção, mágoas é o oposto de viver em paz. Viver em paz é necessário esforço, é necessário que a gente haja com dedicação para que aquilo aconteça. Não é algo que flui naturalmente da nossa vida. Então dentro do seu lar, você quer viver em paz, você vai ter que lutar para viver em paz. Você vai ter que se esforçar. Algumas pessoas falam, nossa, mas eu tenho sempre que ficar lutando. Ah, nossa, mas eu tenho sempre que ficar pedindo perdão. Nossa, mas dentro do lar é isso. Isso daí é se esforçar para viver em paz. É um abrir mão dos seus desejos, um para com o outro. É constantemente sim, me esforçando e me desgastando por amor àquela pessoa que está do meu lado. Isso é se esforçar para viver em paz. Mas olha que interessante. Porque ele diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O que ele está dizendo aqui, o que ele está querendo dizer com cuidem para que ninguém exclua a graça de Deus? Presta atenção que esse texto está falando num contexto de relacionamento. Ele está falando de viver em paz, e ele está falando para não deixar raiz de amargura brotar no nosso coração. E no meio ele está dizendo, vocês precisam cuidar, para que ninguém exclua a graça de Deus. O que significa excluir a graça de Deus num contexto que ele está falando aqui? A graça de Deus é o quê? É o perdão que nós recebemos pelas nossas ofensas contra Deus, sem merecermos. O que ele está dizendo é o seguinte, no relacionamento entre nós, quando nós não agimos dessa forma, perdoando, quando nós permanecemos com as mágoas no nosso coração, o que acontece? Nós estamos excluindo a graça de Deus. Nós estamos ignorando aquilo que Deus fez por nós e não estamos agindo da mesma forma com as pessoas do nosso lado. E é isso que ele está dizendo, não deixe isso acontecer, porque se isso acontecer, ele fala. Olha o que vai acontecer, essa amargura, essas mágoas, elas vão criar raízes, elas vão estabelecer morada ali, e a raiz ela faz o quê? Ela suga todos os nutrientes da terra. Ele está dizendo, essa amargura vai sugar da sua vida os seus nutrientes, ela vai sugar da sua vida a sua força, a sua vida, é isso que a amargura faz. E olha qual é o resultado. O resultado é que ela começa a causar perturbação. E ela começa a contaminar muitos. Isso acontece dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho. Isso acontece na nossa vizinhança. Quando a gente não sabe lidar, isso acontece dentro da igreja, quando nós não olhamos e ouvimos o que a palavra de Deus fala, quando nós deixamos essas mágoas ali e ignoramos. Nós não devemos ignorar mágoas, nós não devemos ignorar ofensas e injustiças cometidas contra nós. Nós precisamos saber lidar, senão nós não vamos viver bem. Então sim, mágoas causam as injustiças causam grandes mágoas no nosso coração. A injustiça contra nós causa mágoas em nossos corações, mas a falta de perdão faz com que elas criem raízes profundas na nossa alma, e o seu resultado é perturbação e contaminação. É isso que vai acontecer. Ela não vai embora. O perdão manda toda a mágoa embora. Mas quando eu abraço a mágoa, ela cria raiz e eu vivo uma vida amargurada. Por isso que a mágoa, ela amarga o coração das pessoas. Você já ficou do lado de uma pessoa amarga? Ou melhor, uma pessoa cheia de mágoa, você já ficou do lado dela? O que acontece? O que acontece normalmente nessa situação?
Você chega lá, a pessoa está lá, ela está vivendo aquela vida cheia de descontentamento. Aconteceu alguma coisa e às vezes ela fica pensando, é injusto, isso tem acontecido comigo. Sou um servo, sou uma serva do Senhor. Só que acontece, quando a pessoa está do seu lado, às vezes ela entra num ambiente que está todo mundo feliz e alegre. Só que ela começa com tanta murmuração, com tanto descontentamento, com tanta coisa que está ruim, está ruim, está ruim. O que acontece? O ambiente que estava alegre começa a se tornar o quê? Pesado. Começa a se tornar aquele ambiente de tristeza, em vez de alegria que estava. E quando você vê, as pessoas que estão ali saem com um ânimo entristecido e olhando para a vida de uma forma errada, olhando só os problemas da vida. Algumas pessoas já perguntaram para mim, como é que você conseguiu sair de um país de primeiro mundo e vir parar numa vila de pescadores, onde eu e a Mari ministravam? Como é que você saiu de São Paulo, do interior de São Paulo, tão bem estruturado, e veio parar numa vila de pescadores de 315 pessoas? E o que eu sempre respondia para eles era o seguinte: em todo lugar existe aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Todo lugar. Eu posso viver olhando para aquilo que é bom e glorificando a Deus por aquilo que é bom. Ou eu posso viver olhando para aquilo que é ruim e murmurando todos os dias da minha vida. Então a gente vive bem, seja lá onde a gente estiver. Seja lá onde a gente estiver. Primeiro porque Deus está conosco. E não importa o que a gente está passando, não importa a situação que a gente passe. Presta atenção, isso daqui é muito importante. Para vocês que se tornarão missionários um dia. Para vocês que um dia, e isso daqui é uma ministração para você. Você ainda nem sabe às vezes que você vai ser missionário, então presta atenção. Não importa aonde Deus te levar. Não importa. Tudo o que você precisa na sua vida. Tudo. É Jesus Cristo. É fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é o que traz a verdadeira alegria. Não é o estado das coisas que a gente tem, não é a boa casa ou a casa ruim que a gente tem. Eu já morei em casas de diversas formas, casa que tinha goteira dentro, casa que respingava coisa de chuva dentro, mas não era aquilo que me trazia alegria. E você pode perguntar para mim e para minha esposa. Todas elas nós temos lembranças e somos felizes e passaríamos tudo de novo por tudo que nós passamos. Por quê? Porque a nossa alegria e felicidade estava em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então não importa. Você pode passar lutas. A gente viemos para Itabuna e passamos luta com a nossa filha mais nova. Ela nasceu com um probleminha nos olhos. Não tem problema. A nossa alegria não foi embora por causa da situação. Mas a gente aprendeu a olhar para o Deus Todo-Poderoso e ver o cuidado dEle ainda maior com as nossas vidas. A gente só precisa de Deus. Eu já falei isso daqui antes. As pessoas falam, vai para São Paulo, vai para não sei aonde, manda sua filha para Salvador, vai não sei. Era aquele. E eu orei para Deus quando eu peguei a Sofia no colo. Eu orei para Deus e falei assim: Deus, passa essa doença para mim. Passa isso daqui que ela está passando para mim. Ela não precisa sofrer isso. Isso daí é um coração de um pai. E eu chorava diante de Deus falando isso. Nenhum pai gosta de ver seu filho sofrer. Apesar de que ela nem lembra de tudo isso daí, porque hoje ela já fez a cirurgia, está normal. Mas isso doía em mim. Mas não é isso que vai tirar a nossa alegria. A alegria, o prazer da vida vai estar em fazer a vontade de Deus. Nós ficamos em Salvador e Deus operou um milagre por meio das mãos da médica lá. Por quê? Podia ter ido para São Paulo, podia ter ido para os melhores hospitais que a gente poderia alcançar, poderia vender meu carro e tudo que eu tenho para conseguir pagar o melhor para ela. Deus iria prover também no caminho, mas não era o médico que ia operar, era Deus. O mesmo Deus, e isso daqui sempre ecoa na minha mente, o mesmo Deus que me chamou para cá, é o Deus que vai me sustentar por todo o caminho. Por isso, viver na vontade dEle é o que a gente quer. Então, olha só, você precisa saber lidar com as mágoas, porque a mágoa, ela vai amargar o seu coração. E é interessante isso, porque os judeus, eles usavam essas expressões, essas experiências de paladar, de degustação, para expressar o sentimento deles.
E é por isso que essa amargar, viver uma vida de mágoa, para eles tinha essa conotação de amargar a boca. É por isso que você vai ver lá, e a gente estudou, quando a gente estava estudando o livro de Noemi, ou de Ruth, desculpa, e a gente vê Noemi voltando para Belém. Dá uma licencinha. A gente vê Ruth voltando para Belém. O que acontece lá em Belém é o seguinte: o primeiro contato que Ruth tem com o povo dela, quando ela está voltando para a casa dela, é o seguinte: o povo olha e fala, é Noemi. E Noemi, a expressão, o que ela vai falar, as primeiras palavras para o povo dela, depois de anos, é o seguinte: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, amarga. Por quê? Porque o Todo-Poderoso, porque grande é a amargura que o Todo-Poderoso tem dado para mim. É isso que acontece com uma pessoa que está vivendo em mágoas. Ela vive uma vida amarga, o coração está amargo, está azedo. É isso que acontece conosco. Então às vezes você fala, não, mas aquilo lá eu não preciso pedir perdão, não, aquilo lá eu não preciso me reconciliar, não, aquilo lá eu não preciso lidar com aquilo. Você pode ver e perceber isso na sua vida talvez, que toda experiência profunda que você teve com Deus deu resultado a algumas lembranças de pessoas que você precisou se reconciliar, pedir perdão. Ele trouxe a memória. Se você foi para o face a face, você sabe o que eu estou falando. Ele traz a memória, coisas que você precisa pedir perdão que estava oculta. Ele faz você limpar sua ficha perante homens. Porque Deus, Ele quer lidar com toda a mágoa, Ele quer lidar com tudo isso no nosso coração, para que a gente não viva uma vida amarga, como aconteceu aqui. José, ele estava preso injustamente, mas ele estava vivendo livre, porque José não escolheu permanecer com a amargura, com as mágoas no coração dele. José, ele não escolheu isso, ele escolheu perdoar. José, ele estava naquele lugar, ele estava numa posição agora, exaltado por Deus, como governador do Egito, os irmãos dele diante dele, e naquele momento, é esse texto que nós lemos, o que ele escolhe fazer? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Porque hoje, para que hoje fosse preservadas muitas vidas. A pessoa que não escolhe segurar as mágoas, o que acontece com ela é que ela começa a enxergar os planos do Senhor e como Deus, Ele pode mudar o mal no bem. Seja lá o que aconteceu na sua vida, seja lá um abuso que você sofreu na sua infância, seja lá o que aconteceu, eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele pode transformar todas essas coisas más que foram causadas contra você, todas essas injustiças que foram causadas contra você, em algo bom, em algo que Ele pode usar, não só para o seu crescimento, mas para a glória dEle, para que muitas vidas sejam salvas. É isso que Ele faz. É isso, Deus, que nós cremos e servimos. Mas eu quero terminar mostrando algo de um jeito mais específico. A mágoa, ela pode nos aprisionar, mas o perdão, ela nos faz livres. Toda essa história aqui, ela está nos lembrando da história de Jesus Cristo. Ela está nos lembrando da história do Filho de Deus, o Deus encarnado que veio ao mundo para nos libertar. Olha o que a Bíblia fala: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quem que causou isso para nós? Quem que sofreu no nosso lugar? Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente pudesse ter perdão dos nossos pecados, perdoados. Em Efésios 1:7 vai dizer: nele temos a redenção por meio do seu sangue. Preste atenção, a sua redenção foi necessário sangue. O perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. A mágoa, ela agarra a nossa vida, ela nos aprisiona, mas o perdão nos faz livre. Fomos libertos da culpa do pecado por meio do sacrifício de Cristo. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Para que haja liberdade, é necessário sacrifício
e perdão. Agora presta atenção. Não é sacrifício do ofensor. Isso é o que nós queríamos, né? Me ofendeu, precisa ser sacrificada. Não. Para que haja liberdade, é necessário sacrifício do ofendido em perdoar. E ali acontece a libertação. Olha que fantástico, e sabe por quê? Porque isso retrata Jesus Cristo. Isso retrata o que Cristo Jesus fez por mim e por você. O Deus que foi ofendido e é ofendido por toda a eternidade com o seu pecado. Eu e você, nós morremos, passamos aí 80, 100, aqueles que são mais vigorosos, vivem aí seus 120 anos. Então você pode ser ofendido por 120 anos. Mas a sua ofensa é contra um Deus eterno, e a sua ofensa ecoa por toda a eternidade a Ele. Bem diferente, né? Esse Deus pelo qual nós ofendemos eternamente é o Deus pelo qual manda o seu único filho para ser sacrificado, para que aqueles que creem nele fossem perdoados, redimidos, como nós lemos aqui, para que nós pudéssemos ter redenção dos nossos pecados, para que a gente pudesse ser transportado do império das trevas para o reino do seu Filho amado, adotados como filhos, não como inimigos mais, mas filhos dele. Sacrifício para que pudéssemos ter perdão. Você não pode viver com as mágoas no seu coração, ela vai te destruir. Jesus, ele mostrou isso para nós numa parábola. O servo que não perdoou o seu conservo, ele foi aprisionado. Por quê? Porque a falta de perdão nos aprisiona. Mas Jesus Cristo, ele nos dá libertação. O que você então vai fazer com isso? O que você vai fazer com tudo isso que eu falei aqui a respeito de mágoas, a respeito das injustiças, das ofensas que acontecem na nossa vida e que produzem amargura, nos faz viver uma vida ruim, amarga, aprisionados? O que você vai fazer com as pessoas que Deus já está colocando no seu coração, talvez com o que está acontecendo dentro do teu lar nesse exato momento? Qual vai ser a sua atitude? Se você pudesse sair daqui com uma coisa na mente, eu gostaria que você saísse com isso: que o perdão é maior do que o ódio e quebra as cadeias da mágoa. O perdão é maior que o ódio e quebra as cadeias da mágoa. Então, primeira coisa, quem não perdoa não tem paz. Nós vimos isso em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, nós vimos isso: esforcem para ter paz, porque é o oposto de viver em mágoa. Segundo, quem não perdoa não pode ser perdoado. Por isso que nós vivemos aprisionados. Olha o que Jesus ensinou quando ele estava ensinando os discípulos dele a orar. Ele falou assim: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Forte, não é? É forte ou não é? Você está falando de não ser perdoado por Deus. Você está falando de assumir a culpa dos seus pecados de novo. Você lembra no momento da sua conversão, você que é convertido e está assistindo, no momento da nossa conversão, o que eu mais lembro é como eu me sentia antes e como eu me sentia depois. Aquilo foi um impacto tão grande que eu me sentia leve, parecia que eu flutuava. Tudo aquilo que eu carregava de culpa, eu vi que foi crucificado com Cristo na cruz. Ele me deu uma nova vida, ficha limpa, agora eu tenho acesso a Ele. Então não perdoar é você escolher pegar a carga dos seus pecados e carregar de novo. Preste atenção. Terceiro, imite a Jesus Cristo e perdoe os seus ofensores. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Imite a Deus e perdoe, seja lá quem for. Não se agarre à mágoa. Se você abraçar a mágoa, você vai viver a amargura. Mas se você abraçar o perdão, você vai viver liberto. E último, viva como José. Amados, aqui é Paulo falando. Ele diz o seguinte: amados,
Nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Sabe o que José fez? Ele deu de comer para os seus ofensores. Sabe o que José fez? Em vez de ele falar assim, ó, você quer saber, hoje eu tenho poder, vou mandar eles para bem longe, vou me vingar deles. Não. José, ele escolheu não viver com o coração amargurado, então ele faz o quê? Ele traz os seus irmãos para perto. E José, ele estabelece um monumento vivo daquilo que aconteceu na vida dele. Ele dá para o seu filho primogênito o nome de Manassés, que significa, Deus me fez esquecer. Um monumento vivo. Todos os dias que ele chamava o filho dele, ele lembrava, Deus me fez esquecer. Mas Deus não me fez esquecer porque eu mandei tudo eles para longe. Ele pega, faz o quê? Vocês que são minha família, eu vou trazer vocês para viverem no Egito e viver o melhor da terra. Uma coisa eu falava, eu perdoo e daí cada um vive a sua vida, não é não? Mas o perdão de Deus, Ele faz isso com a gente. Ele nos tira de inimigos para filhos, Ele traz para perto. Então você quer perdoar de verdade? Você quer ver Deus tratar o teu coração para você ser parecido com Ele? Você perdoa e traz a pessoa para perto e fala assim, nós vamos ter um relacionamento melhor do que nós tínhamos antes. Porque é isso que a graça de Deus faz conosco. É isso que ela faz conosco. Ela nos liberta de tal forma que é isso que acontece com a gente.